Alô, alô, tudo bem? Hum. Estamos de volta, se tudo der certo, no mesmo mês, 2 vídeos no mês. Estamos aqui de volta, dessa vez para falar com vocês sobre algumas das edições que a gente, as mais bonitas, né, que a gente chama, por algum motivo, por N motivo, e aí eu acho que é importante a gente falar também do conceito de beleza ser diferente. Pra mim, pelo menos para cada livro tem um conceito diferente do que eu vou falar aqui. São edições que a gente gosta de olhar para elas na estante. Basicamente é isso. Isso mesmo. Certo? Exatamente. Eu acho que a beleza também tá muito na forma como a gente enxerga o objeto, o livro, né? E a Tem história isso por trás também. dele. Então, Exatamente. Eu concordo. E concordo demais. Inclusive, se você me permite, eu quero começar para você terminar, pode ser? perfeito. Porque os meus primeiros livros são exatamente sobre isso. Não são livros visualmente bonitos, mas são assuntos que me interessam. Na verdade, eles estão interligados. É um assunto que me interessa. São livros que eu tive muita dificuldade para encontrar. Então, eu fico muito feliz quando eu olho eles, quando eu vejo na estante, essas duas pérolas aqui. O Homem Soviético, pra você ter uma ideia, nem cadastrado no Scooby está. Então, eu não sei se alguém tem esse livro na vida, mas eu consegui achar. E os bolcheviques. Eu li recentemente um livro chamado As Esposas, sobre as esposas de grandes autores russos. E aí vai desde do Dostoiévski até a do Solzhenitsyn. E fala muito, né, sobre o papel do homem soviético, o papel dos bolcheviques, como isso influenciou também a cultura na Rússia. Então, eu cada vez mais estive buscando livros sobre esse assunto. Então, assim, são livros, na verdade, básicos, visualmente básicos, não tem foto, não tem nada. E tem, inclusive, um aqui que eu acho que vai dar pra ler uma vez e ele vai talvez desmontar, possivelmente, porque já tá meio que, né, daquele jeito. São os dois mais velhos do que eu. E eu já tô no fim da vida, então imagina. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo eles na estante, porque foi uma luta pra achar. E aqui estamos. Pegando carona na sua indicação, eu fiquei completamente fissurado em Vassili Grosman, né? Um grande jornalista e escritor de ficção soviético. E fui procurar toda a obra dele publicada e descobri que existe um livro que foi publicado aqui no Brasil uma vez em 1945 por uma editora que não existe mais. E eu consegui uma cópia desse livro. Ganhou o Prêmio Stalin de 1943. Tá até sem capa ou a capa Não, a capa... isso aqui é reconstruído, né? Mas olha o corte dele, como é que tá. Porque tá. Também vai dar pra ler uma vez e capaz de... isso. Não, até que ele tá bem coisa. Só que assim, minha alergia vai atacar. A loratadina na veia, não tem muito o que fazer. Mas eu tenho na mesma... É a mesma situação, né? É um livro que, tipo assim, é dificílimo de conseguir em português, porque foi a única edição no Brasil por uma editora, a editora Renascença, que desapareceu do mapa, né? Muito provavelmente por conta de perseguição política. E, foi um grande achado, assim, foi muito maneiro encontrar esse livro. E eu olho pra ele aqui na estante com muito carinho, tal qual as suas duas indicações. Então, é isso aí. Casou, então, né? muito bom. Então a gente já tem um tipo de beleza que a gente falou, e aí tem um outro tipo de beleza, e eu quero citar um livro que a gente leu junto e fez uma série aqui, que é O Outono da Idade Média. Esse aqui tem uma beleza que é visual, além da qualidade do texto. Pra quem não sabe, a gente tem uma série de 4 episódios sobre esse livro, que é uma porrada de livro. E no último episódio, inclusive, a gente fala com uma professora sobre o impacto do Huizinga, que foi um papo super incrível. E aí, teve uma coisa legal na série que a gente foi conversando, que eu li essa edição da Kozak, que é a edição antiga, e o Caio leu a edição da Companhia, que é a edição nova. E apesar do texto em si ser um texto muito bom, a gente conversa bastante sobre a qualidade do texto, aqui a gente tem a clareza do impacto visual de um livro como esse, né? Um livro que fala muito sobre cultura na Idade Média. Você tem arte colorida dentro do livro. É uma obra... O livro em si se torna, para mim, pelo menos, uma obra de arte. Então, assim, a gente terminou de ler o livro e a gente achou um livro muito bom, um livro que acho que culturalmente muito rico, mas eu não sei se eu deixaria ele na minha estante se ele não fosse tão visualmente
belo como ele é, sabe? Sim. Eu gosto muito, às vezes, abrir do nada o livro, você vê umas imagens belíssimas, assim. Então, de novo, a gente falou da Kozak no nosso vídeo anterior, né? Da saudade que a gente tinha da Kozak. E eu acho que esse era um diferencial que a Kozak fazia como ninguém, assim. Eram livros mais caros, mas o próprio Charles Kozak fala isso, né? Ele via o livro como uma obra de arte. E alguns livros deles, eu acho que isso é bem óbvio. E esse, pra mim, é um dos melhores de todos. Mais belos, provavelmente, que eu tenho na estante inteira, assim. Uma esteira de livros antigos, mas o que eu achei muito engraçado, esse aqui eu peguei pelo celular com a Laís. E o que eu achei muito engraçado é o seguinte, vamos lá. Humilhados e Ofendidos, do nosso amigo Dostoiévski, bonitão, tradução da Raquel de Queiroz pela José Olímpio, edição de 1955. Meu Deus! Só que qual é a da parada, né? É aquela coisa, não é algo pejorativo, apesar de parecer, né? Vai ser implicância minha. Mas nada se cria, tudo se copia, né? O projeto da coleção Leste, que vem com as artes, as xilogravuras, etc., já tava aqui, ó. Ela já existia, né? Eu achei que fosse uma parada inédita até os dias de hoje. Nunca fui procurar muito também. Mas eles meio que continuaram. É mesmo. Olha só. E para um livro de 1955, essa qualidade de impressão... Com certeza. Em cima de todos os capítulos tem essa parada aqui, tá vendo? Dá pra ver. É bem bonito. Bem bonito, real. Esse aqui tá mais bem conservado, assim, né? Mas é um livro que eu guardo com muito carinho e acho que, assim, né? Um trabalho gráfico pra que é, assim, muito pra maneiro. Época, com certeza. Com certeza. Falando em bons trabalhos gráficos, seguindo nessa toada, na época que a gente tava lendo, voltando da Idade Média, a questão da cultura na Idade Média é uma coisa que me interessa bastante. E aí a companhia também lançou o Manuscritos Notáveis. É a história de 12 manuscritos da Idade Média, e aí ele vai contar qual é a história desse manuscrito, por que ele se tornou importante e tal. E também, esse aqui eu diria que a companhia deu uma de Kozak, porque apesar de não ter a mesma gramatura e o mesmo peso, ela teve o cuidado de colocar todas as artes relacionadas aos manuscritos, inclusive cópias do manuscrito na língua original. E o que me chamou a atenção quando eu estava buscando ele é que eu tinha acabado de assistir Carmina Burana a ópera, que é uma ópera de 1800, né, do alemão que escreveu em latim. E aqui tem a história do texto de Carmina Burana. Então eu fiquei muito... Quando eu vi o livro fisicamente, não sobrou dúvida nenhuma para mim que eu ia levar. Porque, como eu disse, isso aqui, além de você ter a arte, você tem o texto como arte, né? Porque isso aqui é literalmente uma cópia do texto. E eu acho isso muito bonito, sabe? Você pegar esses manuscritos que, de certa forma, impactaram... Carmina Burana até hoje tá na ópera. Então são 200 anos, para mais de 200 anos de impacto cultural, né? Então, assim, ele pegar esses 12 manuscritos, e a gente tá trazendo aí 200, 300 anos, e dar esse trabalho visual, eu achei belíssimo. Então, Manuscritos Notáveis do Christopher de Ramel, saiu pela companhia, acredite se quiser. Companhia das Letras, na época ainda dava para comprar um livro da Companhia das Letras, hoje já não sei. Hoje esse livro aí estaria... não sei nem. O Sequestro Relâmpago. Terceira indicação. Essa veio da nossa digníssima Guiana brasileira. Olha só. Edição da Tinta da China do Oblomov. Ela é bonita e ela só tem costura da lombada, tá vendo? Eu acho legal, então, muito você bonito. Você abre ele gostamos. Sem quebrar a lombada, sem nada. Pra um livro muito gordinho bonito. Assim. É muito bonita essa edição, muito bem cuidada, sacou? Mas esse trampo eu achei muito maneiro, muito maneiro. Parece um tijolinho. Muito bonito. Muito bonita, Tinta da China arrebentou. E eu gosto muito mais dessa tradução aqui, mesmo sendo português da Guiana brasileira, do que a lançada pela Kozak, com tradução do Rubens Figueiredo. É mesmo? Questões de implicância com o Rubens Figueiredo mesmo. Ok. Mas a edição de Oblomov da Kozak, a de capa de tecido, é um fetiche literário que eu já tive que vender porque eu tava desempregado e endividado, mas que eu compraria de novo. Então, se aparecer alguém interessado em vender aí, me dá um toque.
se o Kozak assistir esse vídeo, chegar no Kozak e ele tiver em dúvida se alguém compraria os livros arte dele, pelo menos 2 você vende. Eu venderia meu carro tranquilamente pra comprar um Oblomov desse. Não é? Fácil. Eu tenho um aqui, que depois da Kozak a gente teve 2 editoras que eu acho que surgiram que tentaram seguir a mesma toada. Uma delas foi a Carambaia. Se eu não me engano, é de pessoas que eram da Kozak, se eu não tô muito, muito enganada. Mas teve uma época, quando eles lançaram, que eles fizeram algumas edições de livros ou nunca antes editados no Brasil, ou fazia muito tempo que não tinha edição no Brasil, e lançavam em edições limitadas. E foi assim que eu peguei o Dias Exemplares, do Walt Whitman. A minha é a número 20, eles anotavam aqui o número 20 de 1000. Uhum. Então você recebia e sabia qual era dentro da tiragem, qual era o seu, que eu achei super legal. E assim, é um livro bem simplesinho, o miolo dele é bem simples porque é uma sequência de textos curtos, não tem arte, não tem nada. Mas eu gostei muito da Carambaia ter inaugurado, né, basicamente, chegado no mercado com uma proposta um pouco diferente pro que a gente tem aqui. E eu ainda não sei se eles já lançaram o Dias Exemplares em outro formato, que não seja esse aqui, a capa dura, bonitinho. Mas eu gostei bastante, gostei do começo que a Carambaia trouxe. Acho que eles vieram muito forte com alguns títulos, né? A gente tem até falado, eles têm uma coleçãozinha mais acessível, que também veio alguns títulos muito bons. Então esse aqui fica na minha estante porque eu nunca li o Walt Whitman, eu sempre quis ler, mas é difícil também achar algumas edições das coisas deles aqui, eu acho que não tem muita coisa publicada. Então esse aqui é um que eu gosto de ter na estante, que não li ainda, né? Mas tá aqui, pra quando eu quiser ler. Eu acho que a Carambaia não tá fazendo mais as edições limitadas, não. Eu também acho que não tá mais. Eles fizeram alguns e aí pararam. Os que esgotaram da edição limitada, né? Uhum. Eles publicaram na coleção Acervo, que são esses livros mais simples. Coleção Acervo, era isso que eu tava tentando lembrar. Mais custo-benefício. Mais acessível, E vira e mexe em época de Black Friday ou da festa da USP, né? Que é perto, uma no começo do mês, outra no final do mês. Eles botam essa coleção a 50%. Então, vale a pena. Uma pá de livro bom por um preço bem tranquilo, assim, bem de boa. Vale a pena conferir, de verdade. Concordo. Mas o trampo visual da Carambaia costuma ser muito bom. Às vezes, né, eles arriscam muito, tem chance de errar, isso é fato. Vamos lá. Falando em Kozak, falando em ousadia, eu tenho essas 2 preciosidades aqui do Mário Bellatin, que é um dos meus escritores favoritos, Cães, Heróis e Flores, e eles vêm nesse formato que é muito parecido com o do Oblomov, né? Que é só a costura. Uhum. Só que eles são livros muito experimentais, então o miolo deles, sabe? Eu adoro quando a Kodak fazia isso. Tem um trabalho. Legal. Esse aqui parece que é mais recortado, tipo como se tivesse pegado um texto de jornal cortado aqui, sabe? E combina muito, eu acho que isso é mais interessante. Combina muito com a fragmentação, a fractalidade das histórias propostas aqui, sabe qual é? Então é um projeto gráfico que ele é ousado, ele vem num saquinho metalizado, sabe? Incrível. Que eu perdi o saquinho numa tragédia. Eles têm isso com o livro do Gogol também, que vem embalado numa página de jornal, né? O Avenida Nevsky, eu acho. Exatamente. Que eu tenho aqui também, que é bem legal. É uma ideia bem diferente. Esse vem num saquinho metalizado. De um lado é metalizado e no outro é transparente, né? Aí você vê a capa do livro. Mas ele vem embalado dessa forma. E todo o projeto gráfico, ele se relaciona muito bem com o que o texto apresenta. Então... é excêntrico, mas não é só excêntrico, tem uma ideia por trás. Tem um motivo. Eu gosto muito desses dois livros, né, e desse trabalho aqui. Então. Eu vou encerrar com uma proposta também que é diferente, que é a do pessoal do sebo Clepsydra, que a gente tem acompanhado já faz um tempo. A gente já comentou aqui há algum tempo, mas eles têm lançado os livros, em grande parte pela editora do Clepsydra, pelo Catarse, né, que é uma proposta diferente de lançar livros. E aí eles lançaram o Poderes das Trevas, que é o Drácula, a versão mais completa que eles dizem, que é a versão mais gótica que eu já vi na minha vida de Drácula. Tem várias versões de Drácula, né, que acho que entrou em domínio público e não sei o quê. E aí eles têm inclusive um texto de introdução do sobrinho neto
do Bram Stoker, que entrou como um dos, né, quando você passa a meta, eles vão agregando mais coisa. Então eles foram trazendo, assim, é traduzido direto do sueco, tá cheio de nota no final. Entre uma dos extras que eles colocaram, tinha uma aula com um especialista em cinema vampiresco, que falava muito de Drácula e Nosferatu, né? Que Nosferatu é uma fanfic de Drácula. E assim, ele tá impresso parecendo uma bíblia. Tá vendo? Que eu acho genial. E aí tem uns desenhos. Então, assim, é uma qualidade muito boa para um livro que você compra no Catarse, entendeu? Então, assim, os caras vieram com muita força. Eles têm feito muita coisa sobre literatura gótica. Então, quem gosta do tema ou quer conhecer mais de literatura gótica, vale a pena conhecer muito o trabalho desse pessoal, de verdade. É qualidade, assim. É óbvio que quando você compra alguma coisa no Catarse, não são livros que você vai receber no final de semana seguinte, né? Você não compra na sexta para receber no sábado. Não é a Amazon isso aqui, tá? Isso aqui é livro que você vai comprar, você vai pagar e vai esperar, às vezes, um ano. Acho que esse aqui, inclusive, foi mais de um ano. Porque eles estavam esperando o texto, estavam esperando a tradução, aí tem revisão. Então, assim, você quase que acompanha o processo mesmo de editar um livro como esse. Eu acho fascinante. Então, assim, você tem que ter também um certo interesse pelo processo e paciência, que eu acho que, né, acho que a Amazon queimou um pouco a gente nesse sentido, que as pessoas compram o livro hoje, recebem amanhã e acham que é tudo assim. Então, eu acho que a gente também tem que falar que qualidade, às vezes, demora um pouco. Exato. E eu vou te dizer, essa aqui foi uma das coisas, eu esperei e quando eu recebi o livro foi, assim, incrível. Foi uma das coisas que eu mais gostei de já ter comprado no Catarse na minha vida. Sim, e mais uma vez, né, um projeto muito bem pensado. Exatamente. O pessoal da Clepsidra tá sempre junto com o pessoal da Etia, né, o Felipe. E o Felipe, exatamente, já entrevistamos aqui, vou deixar tudo camarada, linkado aí embaixo. Pois é. E além disso, eu acho muito maneiro essas editoras de, muitas aspas, de nicho, né? Uhum. Mas que a galera realmente desenvolve, estuda o tema, uma galera que, né, publica sobre. Traz uma galera junto, né, que manja, eles investem, eu também acho, é isso. Acho que fica uma roda muito legal, muito interessante. Devo reconhecer que a Ubu faz alguns trabalhos muito interessantes. E um dos livros que eu li, que me marcou por diferentes razões, foi Robinson Crusoe. E ela fez essa edição de capa dura aqui. E eu achei que faz muito jus e tem essa ideia. Se você for ver, tem tipo uma sombra, né, por todo o livro. E ela se reflete ao longo do livro nas páginas, né? Que não é nada inédito, mas existe um projeto de arte aqui que eu valorizo bastante. Um livro muito bonito, muito bem acabado, com textos de apoio, com uma parte estética e artística que me deixa muito feliz ao vê-lo aqui na estante. E de todas as edições possíveis de Robinson Crusoe, eu escolhi essa edição aqui, que ainda conta com um texto belíssimo do Coetzee, né? Além de Virginia Woolf, James Joyce, Karl Marx. Ah, eu tenho essa, eu tenho a versão azul dessa. Essa aqui é a... Eu tava pensando se era a mesma. A Ubu com a Carambaia foram as divergentes da Kozak, não foi isso que aconteceu? Eu tô tentando lembrar se foi isso, eu tô muito doida. A Ubu foi criada por duas ex-editoras da Kozak, se eu não me engano. Alguma coisa assim. E acho que alguém também foi pra Carambaia. Então acho que foram as duas editoras que surgiram logo depois do final da Kozak e que tentaram trazer um pouco dessa questão de atenção, né, à edição, cuidado isso com o texto. São duas editoras hoje ainda muito pequenas, eu acho que não sei o quanto o projeto tem vingado, mas realmente, quando vieram pro mercado, eu acho que chegaram com uma proposta muito diferente. E gostei bastante, é verdade. A Ubu tem coisa muito boa também. Vai estar na minha próxima lista. Tem várias edições que são bonitas. Eu acho a edição do Super Macho muito bonita, apesar de ser simples, né? Eu acho muito bonita. Do mesmo jeito que a gente fez do Nunca Te Li, Sempre Te Amei, a gente pode fazer a versão 1, 2, 25 desses livros de edições bonitas, que a gente gosta muito de falar de edições bonitas. Então, sim, nos contem, primeiro, já leram algum desses livros? Segundo, que livros bonitos vocês têm na estante? O que vocês consideram livros bonitos? E, se vocês querem ver mais das nossas edições bonitas, a gente vem aqui e faz. Separado. Pois muito bem, nos vemos no próximo vídeo. E tchau. Tchau.